nossa aula de hoje é sobre polígonos convexos 1, ou seja, a primeira parte da aula de polígonos convexos. Primeiramente, a gente vai falar sobre figura plana. O que vem a ser uma figura plana? Uma figura plana é uma figura onde todos os seus pontos estão sobre um mesmo plano. Então, todos os pontos em um mesmo plano. Certo? A gente tem figuras planas abertas e figura plana fechada. E além disso, ela pode ser curvilínea ou poligonal. Então, vamos ver alguns desenhos para a gente entender esses conceitos aí. O que seria uma figura plana curvilínea? A gente tem a aberta e a fechada. Então, olha só, aqui seria um exemplo de figura plana curvilínea aberta. Aqui um exemplo de figura plana curvilínea fechada, certo? Então, tem que ter curvas para ela ser curvilínea. Aberta, fechada, quando o ponto inicial coincide com o final. Fecha a figura. O que seria uma figura plana poligonal? É uma figura formada por segmentos de reta. Então, aqui ó, a gente tem um exemplo de figura plana poligonal aberta. E o que seria uma figura plana poligonal fechada? Vou pôr dois exemplos agora. Então, tem que ser formada por segmentos de reta, só que aqui estou dando o exemplo de fechada. Certo? Então, esses seriam exemplos de figuras planas, poligonais e fechadas. São essas que a gente vai estudar. Olha só, uma figura plana, poligonal e fechada, ela delimita uma região, certo? A gente tem a região interna e temos a região externa também, que seria fora da figura, região externa. Essa região interna a gente vai chamar de região poligonal, tá? Então, a figura plana poligonal e fechada vai ser objeto do nosso estudo. Ela delimita uma região e essa região interna que ela delimita a gente vai chamar de região poligonal. Certo? E o que essa figura plana poligonal e fechada a gente vai chamar de polígono. Então, aqui, ó, a gente tem um polígono. Aqui a gente tem outro polígono, certo? Que vai ser o objeto do nosso estudo, os polígonos. Então, agora a gente vai estudar apenas os polígonos, figuras planas, poligonais e fechadas. Olha só, a gente tem dois tipos de polígonos. Nós temos os polígonos convexos, que vão ser os que a gente vai estudar. Polígonos convexos. E temos os polígonos côncavos. Certo? Então, vou colocar aqui um desenho como exemplo. Já vou explicar como que a gente diferencia um do outro. Lembra que são segmentos de reta, mesmo não estando muito reto. O meu desenho, né? Olha só. Aqui a gente tem um exemplo de um polígono convexo e aqui um polígono que não é convexo, que é côncavo. Como que a gente define um polígono convexo e um polígono côncavo? Como que a gente diferencia esses dois? Olha só, o polígono convexo é aquele que se você pegar dois pontos na região interna do polígono, na região poligonal, traçar um segmento, esse segmento que une esses dois pontos, segmento de reta, ele vai estar todo na região interna do polígono, na região poligonal. Então, de novo, polígono convexo, se você pega dois pontos dentro desse polígono, certo? Traça um segmento de reta unindo eles, esse segmento vai estar todo
dentro do polígono. O polígono côncavo é um polígono que tem algumas regiões que, se você pegar dois pontos e traçar um segmento de reta unindo esses dois pontos, esse segmento de reta sai para a região externa, para a região exterior, tá? Então, é assim que vocês vão diferenciar um polígono convexo e um polígono côncavo. Polígono convexo, qualquer, né? Se eu pegar quaisquer dois pontos dentro dele e ligar por um segmento de reta, esse segmento também vai estar dentro do polígono. E no polígono côncavo, existe alguma região que esse segmento vai sair para fora do polígono, certo? Quais que a gente vai estudar? Os polígonos convexos. Então, os polígonos convexos que a gente vai estudar. Por quê? Porque nos polígonos convexos, a gente tem algumas fórmulas que valem para todos os polígonos convexos. Então, eles são mais fáceis da gente padronizar aí, certo? Algumas fórmulas, alguns cálculos e tudo mais. Então, a gente vai estudar apenas os polígonos convexos. Então, vamos ver quais são os principais elementos de um polígono convexo. Olha só, aqui eu peguei um polígono convexo de 5 lados e 5 vértices. O que são os vértices? Então, vamos começar aqui. Vértices são esses cantinhos aqui, são os pontos. Então, como são pontos, a gente vai atribuir letras maiúsculas, ok? Então, nós temos os vértices. Certo? O que mais que a gente tem? Nós temos os lados. Lados são os segmentos de reta que formam o polígono. Então, a gente tem os lados. Como são os segmentos de reta, a gente vai representar assim: lado AB, lado BC, CD, DE e EA. Certo? O que mais que a gente tem? Nós temos os ângulos internos, que são os ângulos na região interna do polígono. Eles podem ser de tamanhos diferentes, eles podem ser de mesmo tamanho, que são congruentes. Aqui eu vou representar um de cada cor, que é o caso mais geral. Certo? Então, a gente tem os ângulos internos. Vou representar assim, ó, o ângulo A, ângulo B, ângulo do vértice C, D e E, ângulos internos. E temos os ângulos externos também. Lembra como que a gente obtém ângulo externo? A gente prolonga o lado. Então, vou prolongar aqui os lados. E os ângulos que formam fora do polígono é o ângulo externo. Vou representar com a mesma cor, só que com duas marquinhas. Observem que esses dois ângulos, eles são suplementares, né? Os dois juntos formam 180 graus, formam meia volta, certo? Formam um ângulo raso. Então, eles são suplementares. Aqui também são suplementares. Aqui também. Aqui também. E aqui também. Ok? Então, a gente tem os ângulos externos. Vou representar assim, ó, ângulo externo do vértice A, ângulo externo do vértice B, ângulo externo do vértice C, ângulo externo do vértice D e ângulo externo do vértice E. E temos mais um elemento importante aí, que são as diagonais. O que é uma diagonal? É o segmento que liga dois vértices que não são consecutivos. Então, não posso ligar E com A, nem E com D. Eu posso ligar o E com o C e o E com o B, certo?
Não posso ligar A com E nem A com B, mas posso ligar o A com o D e o A com o C. Não posso ligar B com A nem B com C, mas posso ligar B com E, que já tá ligado, e B com D. Certo? Então, aqui eu tracei todas as diagonais dessa figura. Ok? Então, a gente tem as diagonais. Quem que seria a diagonal aqui? Olha só. Vou começar pelo A. AD é uma diagonal, AC é uma diagonal. Quem mais? BE, BD. CA já tá aqui, AC, CE. DB já tá, BD. DA já foi. E EB já foi. E EC já foi. Então, nós temos essas 5 diagonais. Certo? Então, aqui nós temos os principais elementos de um polígono convexo, certo? Vértices, lados, ângulos internos, ângulos externos e as diagonais. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura desses polígonos. Então, nomenclatura. Vocês já observaram que o número de vértices e o número de lados e o número de ângulos é o mesmo? Então, se um polígono tem 5 lados, ele tem 5 vértices, 5 ângulos internos e 5 ângulos externos, certo? Então, a gente dá o nome do polígono conforme o número de lados ou o número de ângulos, certo? Então, o número de lados e o nome. Então, aqui a gente vai apresentar os principais polígonos convexos. Então, começamos com um polígono de 3 lados, que é o menor possível, né? A gente fazer uma figura fechada, o mínimo que a gente consegue utilizar são 3 lados, certo? Que seria o triângulo, que é uma figura de 3 ângulos e 3 lados também. Aí temos de 4, que é o quadrilátero. Cinco, pentágono. 6, hexágono. 7, heptágono. 8, octógono. 9, eneágono. 10, decágono, que a gente vai apresentar os principais. Aí um outro bem importante é o de 12, que é o dodecágono. O de 15, que é o pentadecágono. E o de 20, que é o icoságono. Então, esses são os principais. Lembrando que o mínimo de lados que a gente consegue dizer uma figura plana poligonal são 3. Então, o menor polígono é o triângulo, certo? Aqui eu escrevi no plural, triângulo, ok? Então, esses são os principais nomes aí de polígonos que a gente tem. E para fechar, a gente vai falar um pouquinho de polígonos regulares. Polígonos regulares são polígonos convexos que têm os lados com mesma medida, todos os lados de mesma medida e todos os ângulos de mesma medida. Ou seja, ele tem lados e ângulos congruentes. Então, todos os lados têm que ser iguais e todos os ângulos também. Na geometria, a gente usa a palavra congruente para dizer que tem a mesma medida. Certo? Então, vamos pensar um pouquinho. O primeiro polígono que a gente tem é um triângulo. Qual que seria um polígono regular de 3 lados? Seria o triângulo equilátero. Aqui é só um esboço, tá? Então, o triângulo equilátero é um triângulo regular. Quem lembra, o triângulo equilátero tem os 3 lados de mesma medida e os 3 ângulos valendo 60 graus cada um. Tudo igual. Qual que seria o quadrilátero regular? O quadrado. Aqui é só um esboço. O quadrado é um quadrilátero regular. Ele tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos de 90 graus.
partir do quadrado, os polígonos, eles não recebem um nome especial, igual aqui triângulo, equilátero, quadrado. Todos os outros polígonos, o pentágono regular, o hexágono regular, eles vão ser o nome, né, pentágono, hexágono, acrescentado da palavrinha regular. Então, vem o nome do polígono acrescentado da palavra regular. Então, quando vocês lerem pentágono regular, quer dizer que é um pentágono onde os 5 lados são do mesmo tamanho e os 5 ângulos têm a mesma medida. Quando vocês ouvirem um hexágono regular, é um polígono de 6 lados, onde os 6 lados têm a mesma medida e os 6 ângulos também. E assim por diante, heptágono regular, octógono regular e assim por diante. Certo? Então, com isso a gente encerra a nossa primeira aula sobre polígonos convexos 1, né? A primeira parte. E a segunda aula, que é polígonos convexos 2, aí a gente vai trabalhar sobre a soma dos ângulos, a medida de cada ângulo. A gente vai daí trabalhar as fórmulas em cima dos polígonos convexos.